Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Homens de pouca fé. Meus irmãos, quando Jesus falou isso no Evangelho, na Sagrada Escritura, e você fala assim, meu Deus, naquele tempo, aquele povo que estava diante de Jesus, era pessoas de pouca fé, não dá nem para acreditar. E você fala assim, quando eu ouço isso na Sagrada Escritura, muitas das vezes eu tenho ficado escandalizada. Esse povo estava com Jesus. Esse povo duvidou de Jesus. E ainda disseram, de Nazaré pode vir algo de bom? Pode sair algo de Nazaré, pode sair algo que presta? Aqui nós entendemos, meus irmãos, de fato, sobre a fé. Mas o que é essa fé? E por que Jesus disse, homens de pouca fé? Veja, o detalhe, a palavra homem não se refere de fato se é do sexo masculino, não, é ambos, masculino ou feminino, beleza? Pouca, o que quer dizer isso? Você tem um copo e não tá até a boca, então não tá cheio, então tá baixo, então ou ele tá mais ou menos cheio, ou ele tá na metade, ou ele está abaixo da metade, ou tem pouca água. Então significa que a fé era pouca, bem pouca, bem pouca. E fé? O que é fé? Fé é acreditar em algo, em um Deus poderoso, majestoso. É crer que Jesus pode fazer, realizar infinitamente mais. Meus irmãos, quantos prodígios Jesus fez? Ele transformou a água em vinho, ele multiplicou os pães, ele fez o cego enxergar, ele fez o coxo andar, ele fez o morto ressuscitar. Então, Jesus transfigurou. Então são inúmeros prodígios, milagres, sinais, curas e libertações. Jesus disse, homem de pouca fé. Mas esse contexto que Jesus disse não está diferente do contexto que hoje eu e você está vivendo. Eu quero deixar bem claro logo, porque não tem nada diferente nisso até hoje. Mas vamos entender o contexto da Sagrada Escritura? Então, a dúvida, até hoje existe essa dúvida. Então, duvidar é o que hoje tem acontecido. Será? Esses questionamentos que eu e você tem feito é a mesma coisa. Entende? E essas atitudes são as mesmas atitudes que antigamente tinha. Não mudou absolutamente nada. E aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender esse grande detalhe que Deus quer para nossas vidas. Nós não podemos continuar assim. E precisamos buscar ter uma mentalidade sobre pouca fé. O que Jesus quis dizer. Então Jesus ali está chamando a atenção alguém, certo? E aqui nós precisamos entender esse alerta, essa atenção. Por quê? Pessoas que estavam próximas de Jesus, pessoas que ouviam as suas pregações, homilias, ensinamentos, catequese, e não acreditavam. Entende? Atenção, atenção, atenção.
Infelizmente, hoje nós estamos desatentos, distraídos, e tudo a gente para na metade e começa outra coisa. Nós não podemos ser assim. E precisamos ter uma decisão. Jesus, ei, homens de pouca fé. Jesus exortou. Jesus, ei, não é para vocês terem essa atitude, não. E aqui que tá, meu irmão. Quantas das vezes você fala assim: menino, para fazer isso. Mas muitas das vezes a gente vê adulto tendo atitude de criança. Quantas das vezes isso acontece? Quantas das vezes você já viu isso acontecer? Não foi uma, nem duas, nem três. Foi várias vezes. Entende? Nós conhecemos pessoas que agimos assim. Pessoas imaturas. Entende? Age por impulso. Age sem pensar. Age sem rezar. Sem refletir. E depois vem o arrependimento. Entende? Então são pessoas assim desatentas. E Jesus está chamando a atenção. Atenção de algo que eles já eram acostumados a ouvir com Jesus. Eles devem já conviver com Jesus um bom tempo. Pelo menos um ano já devem ter de caminhada. De ensinamento, catequese, milagre, cura e libertação. Ele está com Jesus 24 horas. E Jesus chama a atenção. E agora, meu irmão, nós precisamos entender o que é isso. Veja, Jesus falou: homem de pouca fé. Isso a gente fala, você até já ter dito para alguém: você é uma pessoa de pouca fé. Mas você já analisou de fato o que isso quer dizer? Fé é saber que um bom Deus realiza prodígios, milagres, curas e libertações. Amém? Amém. Só que nós vemos no Evangelho Jesus dizendo: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então nós entendemos uma coisa: quem tem fé alcança a cura, quem tem fé alcança a libertação. Então tudo é fé. E eu te pergunto, como é que está a sua fé? Como nós podemos medir a nossa fé? É por um milagre? É por uma cura? É por uma libertação alcançada? Não. Então eu quero fazer essa pregação para que você entenda o que é fé. Pois muitas das vezes existem pessoas da igreja, pessoas que têm fé, mas nunca foi curada, nunca foi libertada, nunca foi consolada. A vida não foi transformada, a vida continua a mesma, mas é uma pessoa de fé. Agora, tem pessoas que não têm fé e alcançou uma cura, uma libertação. Entende? Mas como é que a gente pode perceber que a pessoa tem fé? Tem fé. Vamos aqui. Você percebe que a pessoa, de forma contínua, ela reza. Se ela reza, ela tem fé. Reza. E eu te pergunto, como é que tem sido a sua vida de oração? Não, eu só rezo só na igreja, eu só rezo só na missa. Entende? Então você é um homem de pouca fé. Pronto, primeira coisa é como é que tá a tua vida de oração. Aqui nós vamos entender aqui se você é um homem de fé ou você não é um homem de fé. Entende? Porque quem tem fé reza todo dia. Todo dia, não para de rezar, não cessa as orações. Suplica, pede, entende? Adora. Busca estar diante desse Deus que é poderoso, majestoso. Eu te pergunto, como é que tem sido as suas orações? Entende? Muitas das vezes a gente vai diante de Deus só para: Senhor, eu estou aqui, mas eu quero que o Senhor me cura disso.
essa tem sido a sua fé? Nós precisamos, nesse momento, nesse instante, refletir sobre isso, sobre essa fé. E muitas das vezes a gente quer medir a nossa fé se nós alcançamos curas e libertações. E não é. Não é. Segunda coisa, quem vai à missa. Você pensa que é a pessoa de fé, mas não é aquela pessoa que vai domingo sim, domingo não. Não, nesse domingo eu vou porque tá tranquilo, mas no outro eu não vou que vai chover, então não vou. Então, quem tem fé vai todos os domingos. Vai debaixo de sol, vai debaixo de chuva, de frio, de calor, vai na igreja perto, vai na igreja longe, mas ele tem fé. É isso mesmo. E nós precisamos ter fé. É ir à missa. Quem tem fé não precisa ninguém convidar para ir à missa. Não precisa de companhia. Ele chega na igreja, participa da missa e sai. Pois ele sabe que ele precisa da igreja. Ele não precisa de pessoas. Ele não precisa de companhia. Isso é um homem de fé. Fé. Entende? Eu não vou à missa porque a minha companhia que vai comigo todo domingo não vai nesse domingo, então eu não vou mais. Eu não fui. Eu não vou mais à missa porque com quem eu ia ele virou protestante, então eu não vou mais pra missa. Não, eu só vou na missa no dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu só vou na missa no dia de Padre Pio, então você não tem fé. São coisas que a gente precisa compreender. Então, quem tem fé reza todo dia. Quem tem fé vai à missa todos os domingos. Isso são sinais que a pessoa tem fé. Entende? A oração, quem tem fé reza sozinho. E quem não tem fé, não reza. Só reza com o outro. E a missa do mesmo jeito, da mesma forma. Então, são coisas, são sinais que a gente vai dando. Se a gente é movido através da oração ou não, se a gente é movido por aquilo, é fé. Isso é fé. Pronto. Vamos entender que é uma pessoa que não tem fé, o que ele faz? Nesse domingo ele vai na missa, na segunda ele vai na esquina, na terça ele vai no boteco, na outra terça ele vai em outro lugar, na quinta ele vai em outro lugar, na semana em outro lugar. Entende? Ele só vai à missa o dia que convém. Ele um dia vai nessa igreja, no outro dia ele vai na outra igreja, ele vai nesse lugar, no outro dia ele vai no outro lugar. Então você fica querendo ter fé a Jesus. Entende? É uma pessoa de pouca fé. Entende? Quem tem fé em Jesus na igreja vai estar na igreja católica, apostólica romana. Não procura outro lugar. Não faz outra coisa a não ser o que a igreja nos orienta. Tem pessoas fazendo coisas, procurando coisas para resolver problemas. E eu te pergunto, será que isso é da agrado de Deus? São atitudes que cristão, católico tem que ter? Claro que não. Claro que não. Você sabe que não. Mas muitas vezes você e eu sabemos de tudo isso. Mas sabe o que acontece? Eu vou naquele lugar porque aquele lugar vai vir alguém famoso. E aquele famoso eu ouvi a propaganda que ele opera prodígios, milagres. Se ele colocar a mão na minha cabeça eu serei curada. Então sua fé não está em Jesus, está no homem. Você tem que reavaliar sua fé. Entende? Fé é isso. Você está entendendo? Fé é isso. É aquilo que eu busco viver diariamente, constantemente. E a gente precisa entender, compreender esse grande mistério. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo de maré.
Isso não pode ser a minha atitude, isso não pode ser a sua atitude. Nós precisamos mudar a forma de pensar, nossas atitudes, nossas ações. Eu fui convidado para ir lá, Enio. Mas você tem que... Deixa eu dizer uma coisa aqui. O homem que é casado, a mulher que é casada, se alguém te der uma cantada, você vai ficar com ele? Ou com ela? Claro que não, porque você é casado, casada. Entende? Então você vai dizer, não, obrigado pelo convite, mas me desculpa, mas eu vou para a igreja católica, porque eu sou católico, eu não vou em outro lugar, eu só vou na igreja católica, eu só participo da missa. Entende? É uma decisão, é um desejo da santidade, que a pessoa quer, irá fazer uma experiência com Jesus. Então, não tem convite que faz eu sair da igreja. Entende? É uma decisão que eu e você precisamos ter. Então, a partir de hoje, nós precisamos entender sobre a nossa fé. Sobre a nossa fé. Nós não podemos ser como um macaco que pula de galho em galho. Se eu sou católico, eu sou da igreja católica. Entende? Isso são apenas sinais que eu tô te dando. Tô te dando 2 sinais aí. Entende, meu irmão? Se você reza, se você vai na igreja católica. Outra coisa que a pessoa tem fé. Vou dar um exemplo aqui. Se ela tem uma imagem na casa dela, se ela tem um texto, um artigo religioso, se ela tem um crucifixo, então é um sinal de uma pessoa que tem fé. Entende? Se ela leva essas coisas para casa dela, se ela adquire de fato esses artigos religiosos, então ela quer levar aquilo que transmite, que leva ela a rezar, que faz ela lembrar de Deus. Então são a decisão que ela decidiu ter na casa dela, são objetos sacros. Entende? Por quê? Porque se você olhar para a imagem do Padre Pio, te leva a rezar, leva a meditar sobre a sua vida. Se você tem um crucifixo, você lembra do amor de Deus. Entende? Se você vê a imagem de Nossa Senhora, você sabe, você lembra que ela é a mãe de Jesus, aquela que ouviu o anjo Gabriel, que conversou com Gabriel. Então você lembra desses detalhes e você decide viver isso porque você de fato tem fé e você decide levar essas coisas sacras para dentro de casa. Só que muitas das vezes você e eu temos levado coisas de superstição. Superstição. Não, eu vou fazer isso na minha casa para resolver alguns problemas. Eu vou fazer isso para fazer aquilo. Eu vou colocar isso porque isso me dá sorte. Eu vou fazer isso que isso me dá paz. Eu vou fazer isso que isso me dá alegria. Eu vou dar isso que isso aqui atrai dinheiro. Eu vou fazer isso que isso atrai amor. Nós precisamos parar, pensar e refletir sobre as nossas atitudes, sobre nossas ações. Porque eu tenho que levar para dentro da minha casa o que me remete a Jesus, o que me leva a Jesus. E o que me leva a Jesus é a imagem de Padre Pio, de Nossa Senhora, São José, São Miguel, Gabriel, Rafael. É o crucifixo. Entende? São essas coisas que me levam a Jesus, que não me distancia. E muitas das vezes eu e você estamos vendo certas propagandas e levando para dentro da nossa casa. Então, se eu chego em uma casa e tem um crucifixo, eu sei que aquela casa, aquele povo tem fé. Porque ela demonstra a fé dela, que ela tem uma devoção, ou a São José, ou Nossa Senhora, ou a São Padre Pio, que ela venera a Santa Cruz. Entende? Então são coisas e atitudes que nós precisamos parar, pensar e refletir. Como é que tem sido a nossa vida, a nossa conduta, o nosso jeito de ser. E por isso eu e você precisamos, a partir de hoje, entender, rezar todo dia para aumentar a nossa fé, buscar a Santa Missa pelo menos aos domingos e ter artes sacras em nossa casa dentro, que é onde a gente sabe a procedência para que nós possamos aumentar sempre a nossa fé, o nosso amor por Jesus, o nosso amor por Jesus. Nós agora vamos ler um relato
retira do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler. Se você quiser ler ele na íntegra, você pode visitar o nosso site padrepiodepietracena.com.br e conhecer a nossa missão, nossa apostolado. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Michel Boyer, um dos heróis da resistência francesa, também teve a vida salva pelo Padre Pio. Esse comunista ateu decidira suicidar-se, mas um amigo seu, sabendo de suas intenções, lhe propôs viajar antes a San Giovanni Rotondo para visitar o estigmatizado. Se o que você me diz sobre esse frade é certo, que me dê um sinal e prometo ir vê-lo, disse-lhe Boyer. Obcecado com a ideia de matar-se, chegou a ir até o lago Lugano com a intenção de submergir para sempre em suas pálidas águas. Ao chegar à margem, contudo, sentiu um arrebatador perfume de flores que parecia e desaparecia, tal como lhe explicara o amigo. Soube então que aquela embriagadora fragrância era o sinal que pedira. Regressou apressadamente para casa para fazer as malas. Ao chegar a San Giovanni, o comunista convertido permaneceu como médico na casa Alívio do Sofrimento.